né? Não, Quantas peraí, quantas más influências, né? Pera. Muito católico, pera. Raiman, que assiste Rede Globo. Vai, para. Pera. Você tem televisão ainda em casa? Você permite que aquela caixa ocupe o centro da sua sala? Não. Tem muito Para católico, com isso. Faz um oratório no centro da sala, coloca o crucificado bem grande, né? Uma imagem de Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo. Não, mas daqui a pouco vão vir aqui perguntar como que vai viver sem a televisão. Ó, como que vai viver sem a televisão? Não precisa de televisão para nada. Eu conheço católicos que têm uma televisão em cada cômodo da casa, só não tem no banheiro. Até na cozinha tem, as pessoas são... incrível, onde as pessoas vão, elas ligam. E aí, o que eu estava falando agora há pouco? O que eu estava falando agora há pouco? Que é você que abre a porta para o demônio entrar e ainda diz, seja bem-vindo. E às vezes, se abrir a porta, está no controle remoto da televisão. Você liga e deixa aquela porcaria, desculpa a expressão, você deixa aquela porcaria entrar na sua casa. Aqueles programas indecentes, aquelas músicas indecentes. As próprias novelas, né? As novelas são terríveis, né? Que fomentam ali o adultério, né? O aborto. O divórcio, tudo o isso. homossexualismo, né? Principalmente. Então, assim, é uma forma, assim, né? Nós temos aí, como eu já citei também, mas é um ponto que a gente pode voltar na reflexão, né? Que o homossexualismo, a prática homossexual, ela é condenada. Vários documentos da igreja condenando a prática. Isso. Então, fique claro, né, que é a prática. Exatamente. Você pode ser um bom católico que vai à Santa Missa, que comunga, que se confessa e que vai para o céu e sentindo atração, sentindo desejo por uma pessoa do mesmo sexo e vivendo os mandamentos, vivendo uma vida reta, não se entregando, né? Exatamente, aos prazeres do mundo. Se eu, né, que sou uma mulher, sou casada, claro, mas eu tenho uma que viver a castidade... Uma mulher do sexo feminino, né? Eu tenho que deixar bem claro, né, pro pessoal aí. E eu que sou um homem do sexo masculino. A castidade, né? Por que um homossexual não precisa viver a castidade? Então tem que viver a castidade, sim. Né? Aí a gente vê esse ator, né, que diz que é professor de teatro, né, lá em Nova Friburgo, que foi a uma missa. Ele foi dentro da igreja, ele foi a uma missa, quê, né? Foi a uma missa, e aí não gostou que o padre falou que o demônio usa do homossexualismo. Mas é lógico, a prática homossexual, por que ela é condenada, gente? Porque ela fecha em si mesmo. Não existe geração de vida ali, não tem como gerar vida. Carol, desculpa que eu não vi essa notícia assim com mais... assim, com detalhes, né? Essa missa era uma missa de corpo presente ou era uma missa de sétimo dia? Sétimo dia então, olha só, familiar dele. Já fazia 7 dias que o familiar morreu, 7 dias que o familiar estava enterrado. O que você vai fazer dentro da igreja, infeliz? O que você vai fazer numa missa se você é um homossexual que vive a prática da... Né? Tava com o namorado. Vive a prática da homossexualidade, então você é completamente contra os ensinamentos da Igreja Católica. Se você é contra os ensinamentos da Igreja Católica, o que você vai fazer numa missa? Você não pode esperar alguma coisa diferente. Se eu torço pro Corinthians, por que eu vou lá no meio da torcida do Palmeiras? Entendeu? Vestido com a camisa do Corinthians, gente. O que é isso? Estou querendo apanhar, né? Estou querendo apanhar. E o padre não bateu em ninguém. O padre simplesmente falou o que é a doutrina da Igreja Católica. Muito provavelmente o padre nem percebeu a presença desse atorzinho aí, não estava falando nada diretamente para ele, dentro da homilia, dentro do contexto, né? Ele acabou falando sobre essa questão da prática homossexual, que é condenada pela Igreja. De Gênesis a São Paulo, né? Diversas exortações contra as práticas homossexuais. Lá no tempo de Jesus já existiam práticas homossexuais, quer dizer, é uma perversão, né? Uma distorção da natureza humana, né? Não é natural, não é? Não é natural, exatamente. Então, é uma desordem, né? Essa palavra que eu queria achar. Exatamente. É uma desordem, né? Uma perversão. Então, não está ordenado. O ato sexual praticado dentro de um matrimônio católico, ele é sagrado, porque ele pode ali gerar uma vida, né? Com a vontade de Deus, com a graça de Deus, com a bênção de Deus.
Mas a prática homossexual, não, ela é fechada nela mesma. Então, existe ali, né, um egoísmo, uma busca por prazer. E nisso tudo o demônio está presente, gente. Então, nós não podemos assistir calados a isso tudo, né? Então, nós também queremos deixar aqui a nossa solidariedade ao padre Antônio Carlos dos Santos, lá da Diocese de Nova Friburgo, daqui do Rio de Janeiro, né, que falou e que precisa continuar falando, sim, né, porque no dia que os nossos pastores pararem de falar sobre o demônio, sobre o inferno, sobre essas coisas, então a gente está perdido. E no que vai virar a igreja, né? Exatamente. Um clubinho social, onde as pessoas se reúnem para comer uma bolachinha. Imagine. Mas voltando aos satanistas, né? Mas tem tudo a ver com os satanistas. Claro, tudo a ver com os satanistas, porque você veja bem, Carol, e o pessoal que está nos assistindo, né? Por que nós nascemos? Por que nós viemos aqui para esse mundo? Qual que é o objetivo da nossa vida? Amar e servir a Deus. E um dia nos unir a Ele no céu. Por que o demônio não quer que você tenha filhos? Quer que você tenha um pet. Um pet, né? Você vai, não, ter família numerosa parece que hoje em dia é crime. Não pode mais ter muitos filhos. Né? Tem casais que já casam com a ideia fixa de não ter nenhum filho, de ter um pet. Né? Por quê? Porque a gente gera filhos para Deus. A gente gera filhos para o céu. As almas são imortais. As almas são imortais. Aí quando nasce... São criadas por Deus, né? Aí ele quer criar casal de homem com homem, casal de mulher com mulher, porque sabe que não vai gerar nada. Mas como ele não consegue converter todo mundo a essa ideologia horrenda, então ele tenta fazer com que as pessoas aprovem o aborto, aprovem o uso de camisinha, o uso de DIU, de anticoncepcionais, e uma série de coisas. Isso é tudo obra do demônio, gente. Para que não nasçam as crianças. Né? E quando nascem, aí ele vai tentar a vida inteira levar essa pessoa para o inferno, de diversas maneiras e diversas formas diferentes. Né? E os nossos padres, os nossos pastores estão aí para quê? Para levar as almas para o céu. Né? E por isso tem que falar. E aí, às vezes, as pessoas perguntam assim, mas vocês não têm medo de falar essas coisas assim abertamente no canal de vocês? Não. Quer derrubar o canal, o YouTube quer tirar do ar? Não tem problema. Né? Não tem problema. A gente vai continuar falando de alguma outra forma, né? Nem que a gente pegue uma caixinha de som, um microfone, vá para a praça pública, suba no banquinho e comece a falar. Se nós nos calarmos, as pedras falarão. Então a gente...